Você está no canal Melhores Cortes do Brasil. Se não é inscrito aí, já aproveita para se inscrever para você receber sempre que tiver um vídeo novo aqui com corte de algum podcast. Aproveita para dar um like também aqui nesse vídeo. Uma decisão errada pode prejudicar uma nação por 10, 20 anos, ou atrasar, ou criar problemas. E te colocar em situações muito difíceis. Eu vou citar alguns exemplos de decisões, por exemplo, da Alemanha, que elas vão afetar, ou que estão afetando a Alemanha na situação que ela está hoje. Hoje. Essa é uma decisão puramente geopolítica de um erro. Por exemplo? Por exemplo, ela decidiu que ela ia desligar as usinas nucleares. Exato. Ela fez isso em 2011, depois do acidente aqui no Japão, né? O acidente nuclear de Fukushima. E ela, a Merkel, que estava no poder naquele momento, a chanceler alemã, ela sentiu que aquilo tinha um apelo mais popular. Não foi uma coisa racional, foi uma levada pela emoção, é isso? Tinha um contexto, tinha uma coisa séria acontecendo no Japão. Preocupante? Sim. Mas é um acidente. Tinha história de Chernobyl lá atrás. Tinha história de Chernobyl na Europa. E tem um detalhe na Alemanha ainda mais marcante. A Alemanha, quando teve a Guerra Fria, ficou dividida no meio. Certo. E ela ficou na iminência de ser o palco da guerra nuclear. Entre Estados Unidos, na Guerra Fria, Estados Unidos de um lado e União Soviética, né? União Soviética do outro e lado. a Alemanha estava dividida aqui no meio. E o Ocidente estava aqui parado, todo armado, e a União Soviética aqui. Então, a Alemanha estava no centro da potencial. E ela fica quase no centro mesmo da Europa aqui, Isso, né? Ela fica mesmo. E essa é uma posição que explica muito da história da Europa e do papel da Alemanha. Até da Primeira e Porque Segunda ela Guerra. está no Middle Europa, né? É o país do meio da Europa, é um país da Europa Central. Exato. Isso dá uma condição específica para ela, que depois eu vou falar disso aqui, né? geopolítica. Mas ela estava no meio de uma potencial guerra atômica. Então, ela viveu o medo da guerra nuclear. 2. Ela assim, né, depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, de tudo que aconteceu aqui, os alemães perceberam que eles foram muito destrutivos e adotaram uma política pacifista. Você está falando o seguinte, já tem história do Holocausto. Se já tem história uma merda... Segunda Guerra Mundial, a gente foi devastado, fomos destruídos, a Alemanha foi destruída. Se tem um desastre aqui numa usina nuclear, pronto. Não é só isso, assim, tipo, nasceu uma cultura pacifista. Por quê? Na Alemanha. Isso. Claro. Fruto do que eles fizeram. Então, o remédio, a cura disso vamos segurar a nossa onda, não vamos mais ser belicosos, vamos ser pacifistas. A soma da história que fez eles serem pacifistas com o medo de ter vivido uma guerra atômica faz dos alemães um lugar onde a energia nuclear é bastante rechaçada. Entendi. Porque traz memórias de duas coisas muito ruins. Pra você ter uma ideia, o Partido Verde da Alemanha é um dos partidos verdes mais bem-sucedidos do mundo, com mais cadeiras no parlamento sempre. Então, a cultura verde ambiental na Alemanha é forte. Antinuclear, mais forte ainda. Aconteceu Chernobyl. Acontece um acidente de Fukushima no Japão. O que acontece com esse caldo, com esse contexto cultural e histórico da Alemanha? Vamos fechar. Vamos fechar. E aí o que a população fala? Fecha tudo. Por favor. Estamos com você. Sem ter uma outra alternativa forte. Isso. Aí é a ação do ponto de vista geopolítico destrambelhada. Por quê? Você tem que pensar na estratégia. Qual que vai ser o substituto da energia nuclear no seu país? Se tem eólica e solar já suficiente para suprir tudo isso? Energia eólica e solar são intermitentes, né? Elas têm. Você não tem sol o dia inteiro, você não tem vento o dia inteiro. A energia nuclear não, você está ali produzindo, ela é consistente, ela é confiável. Hidrelétrica também? Isso, a hidrelétrica tem o problema da água e da chuva. E que você também, quando tem seca no Brasil, a gente estava com um problema e estava com problema de novo de apagão e de falta de energia. Isso, é verdade. Então, você não pode substituir por qualquer coisa. E aí tem o custo, obviamente, dessas outras tecnologias. Quando você desligou as usinas nucleares, aí você passou a depender do que estava mais disponível mais perto, que era o gás natural, quem trazia esse gás natural era a Rússia. Então, esse daqui era só um exemplo para dizer que escolhas geopolíticas ruins atrapalham o seu país. Bom, esse aqui foi o corte de um podcast aí separado especialmente para você. Repito, se não é inscrito aqui, se inscreva, não deixe de dar o seu joinha aqui nesse vídeo e segue aí mais alguns vídeos caso você tenha interesse aí em acompanhar.